Não tem nenhuma dúvida de que as provas, os indícios, eles existem e não são poucos, né, Fabiola? A, a evidência de que funcionou durante o governo Bolsonaro um esquema paralelo, clandestino, de monitoramento de adversários e de favorecimento de parentes, Flávio Bolsonaro, Jair Renan, os filhos do então presidente, isso está tudo muito evidente ali, né? E há uma conexão, segundo a Polícia Federal, desse esquema paralelo de espionagem com a atividade que era exercida então pelo Carlos Bolsonaro, que era uma espécie de gerente da rede de ódio mantida pelo Bolsonaro na internet, nas plataformas digitais. Então, há um elo do gabinete do ódio com a BIM paralela. Esse elo é que os investigadores da Polícia Federal tentam estabelecer nesse inquérito, no que diz respeito ao Carlos Bolsonaro. Mas há uma profusão de indícios sobre o funcionamento desse aparato clandestino de espionagem durante a gestão Bolsonaro, e, inclusive de manifestações feitas à época pelo próprio Bolsonaro, né? Já mencionamos isso aqui fartamente. Agora, num inquérito como esse, envolvendo personagens como o Bolsonaro e os seus filhos, que são mestres na fabricação de subterfúgios, é preciso que os investigadores e o Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, do inquérito, sejam muito cuidadosos, né, com tudo aquilo que levam aos autos, porque essa fantasia da vítima, ela vai ser ostentada pelo Bolsonaro com uma intensidade cada vez maior. E não só no carnaval. Ele vestiu essa fantasia lá atrás, ainda como presidente, depois que ele foi considerado inelegível pelo TSE, aí mesmo é que ele se vitimizou e agora está usando até inquérito ou investigação aberta a pedido do Ministério Público Federal por conta de uma importunação indevida que ele fez com uma baleia jubarte. Ele utiliza qualquer pretexto, como esse inquérito que envolve a baleia, para dizer que está sendo perseguido, que encontram pretextos para mantê-lo como alvo de uma vingança do petismo, do Lula contra ele. E nessa vingança, eles apresentam o Alexandre de Moraes, o Xandão, como peça central. Então, é importante, muito importante, que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não ofereçam pretextos, né, para que a família Bolsonaro eh, utilize nessa vitimização, que é o papel que eles escolheram exercer nesse processo que se iniciou depois da saída do Bolsonaro do poder, né? E um erro de datas aqui, ou a menção inadequada de uma troca de mensagem, você pode incluir a troca de mensagem na investigação, sem necessariamente dizer que ela ocorreu numa fase em que o Alexandre Ramagem ainda era diretor da ABIN. Então, esse tipo de descuido, se aquele ocorreu, e os advogados agora vão jogar uma lupa sobre o processo, a que terão acesso, né? Esse tipo de descuido não é recomendável, não, Fabiola. É claro que todo mundo quer acesso a esse conteúdo, né? Quem não quer, né? Imagino que a Thaís e o Josias também querem ter acesso a esse inquérito. Mas o que chama a atenção também são os parlamentares que estão desesperados para saber se eles foram ou não foram monitorados, qual é a tal da lista, né, dessas pessoas que eram alvo da ABIN paralela, que estavam sendo vigiados pela ABIN paralela. E aí, o presidente do Congresso, né, o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está ali enfrentando um monte de pedidos, está sendo pressionado pelos parlamentares, principalmente da oposição, que estão cobrando uma posição mais firme dele em relação a todas as operações da Polícia Federal. Ele que foi até chamado de frouxo por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, respondeu imediatamente também a esse ataque por Valdemar. Mas aí ontem ele resolveu fazer o pedido. Fez o pedido ao Alexandre de Moraes também, que é a lista de todos os parlamentares que foram monitorados ilegalmente pela ABIN. Esse ofício foi encaminhado ao Alexandre de Moraes, que é relator do caso. Ele solicitou essa identificação dos parlamentares alvo da espionagem ilegal, além do procedimento adotado, quer dizer, o que foi realmente
que eles fizeram e o conteúdo desse material sobre os congressistas, para que o Congresso possa tomar as medidas institucionais. Eu fico pensando, Thaís, será que Alexandre de Moraes já tem essa lista completa? Será que ele vai oferecer essa lista para Rodrigo Pacheco? Porque deve ser uma longa lista. E não deve ter só parlamentar ali, não, naquela lista, né, Thaís? Milhares de nomes. Bom, Fabíola, se a gente tiver acesso a esse inquérito do Carlos Bolsonaro e a essa lista do Alexandre de Moraes, de todo mundo que supostamente foi espionado, pode ter certeza que a gente vai fazer um all news aqui de manhã. Eu divido com você, com Josias, a gente faz um bem bolado e disseca tudo. Porque, claro, são as informações que está todo mundo atrás. E antes da gente só comentar essa iniciativa do Pacheco, tem um aspecto do que o José estava dizendo que me parece muito relevante, que eu acho importante falar, que é a inclusão, a convocação do general Augusto Heleno para ser ouvido pela Polícia Federal também. Por que isso é muito importante e por que qualquer erro ou tropeço que os investigadores tomarem podem ser bastante prejudiciais? O general Augusto Heleno era o ministro-chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, e a ABIN, durante a gestão passada, respondia a ele. Portanto, ele é uma figura central para esclarecer esse suposto esquema. Ele tem acesso a muita informação, tem muito acúmulo de informação durante todo esse período, e uma coisa que a Polícia Federal identificou logo depois do 8 de janeiro, quando entrou para investigar o papel dos remanescentes do GSI da gestão passada que tinham ficado no governo Lula, o que a Polícia Federal logo identificou é que alguns computadores que estavam no GSI, no gabinete lá no Palácio do Planalto, eram usados também no gabinete do ódio, no chamado gabinete do ódio, aquele gabinete de assessores que respondiam diretamente a Bolsonaro e dispararam fake news ao longo de todo o mandato. Então, o general Augusto Heleno tem informação sobre todo essa aparente rede, essa aparente trama golpista que estava instalada no Palácio do Planalto, e é uma figura muito arredia, muito arisca, que tem muita resistência a fazer declarações públicas, enfim, foi se tornando cada vez mais ao longo do governo Bolsonaro. O depoimento dele pode ser muito esclarecedor, é muito importante que seja conduzido da forma mais séria possível. Agora, voltando para o Pacheco, voltando para o Congresso, voltando para essa lista. Acho que tem muita informação para ser revelada, acho que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, quem está conduzindo, estão muitos passos à frente do que já foi revelado, do que foi vazado até aqui, inclusive porque o vazamento e cada etapa da operação é estudada pelos investigadores de modo a não comprometer o que vai vir lá na frente, e mais ainda, ajudar a obtenção de informação para o que vai vir mais lá na frente. Então, que tem mais coisa já consolidada entre quem está investigando, não tenha dúvidas. Mas me parece que o Pacheco está mais querendo mostrar serviço ao fazer esse pedido do que propriamente ter um papel mais ativo de defesa do Congresso ou coisa que valha. Porque ele está sendo pressionado pelo Valdemar, como você mencionou, o Valdemar chamou ele de frouxo e o Valdemar na sua própria agenda, tá certo? Cobrando faturas passadas do Rodrigo Pacheco e, ao mesmo tempo, poupando o Arthur Lira, a quem ele não fez qualquer cobrança de se posicionar sobre todas essas buscas, tá certo? Com Alexandre Ramagem, que é deputado federal, com Carlos Jordi, que é deputado federal, e o Valdemar não se dirigiu ao Arthur Lira cobrando nada dele, e o Arthur Lira não se pronunciou publicamente sobre nenhuma dessas operações. Então, o Valdemar tem uma agenda e o Pacheco possivelmente também está tentando mostrar aí a que veio.